É o material mais duro e resistente conhecido pelo homem. O alumínio não absorve isso e o aço também não. Mas também é um dos mais maleáveis. É limpo, sujo, brilhante e escuro. Uma colher de chá dele cobre meio hectare. Ele purifica o ar e a água. Movimenta o mundo enquanto altera seu clima. É um material estelar. É um material encantado. É o que nos forma. Conheçam a história nunca antes contada do carbono em Maravilhas Modernas. Maravilhas Modernas. Este modelo de força de alta tecnologia é conhecido como Champ Car. O carro número 29 compete no mundo todo em corridas que atraem até 300 mil fãs. Acreditem ou não, o desempenho radical deste carro é ajudado pelo carbono. São carros de corrida com cabine aberta. São semelhantes aos de Fórmula 1. Na atual configuração aerodinâmica e potência são capazes de chegar a 360 km por hora. Eles geram cerca de 1.500 kg de downforce. Significa que o carro poderia correr de cabeça para baixo e ficar preso ao teto, em virtude dessa força vertical. Um Champ Car vai de 0 a 160 em 2,6 segundos e volta a zero no mesmo período de tempo. Praticamente pode-se ir de 0 a 160 e de 160 a 0 em mais ou menos 5 segundos. Para alcançar velocidades de 360 km por hora e realizar curvas fechadas a até 260 km por hora, ajuda se houver um motor de 750 cavalos, pneus de alta performance, uma equipe obsessiva e um excelente piloto. Mas é na estrutura do carro que estamos interessados. Ele é forte e super leve que revolucionou o mundo automobilístico. A fibra de carbono. A fibra de carbono é uma das mais recentes formas de um elemento simples, o carbono, que fornece estrutura para todos os seres vivos e contribui para que outras coisas andem mais depressa. A estrutura principal, chamada de monobloco, os paralamas dianteiros e traseiros, os painéis, o cinto de segurança e até mesmo alguns dos componentes do motor são feitos de um material indefinível de aparência frágil. Eu não sei se é visível, mas quase tudo aqui é feito de carbono. Na verdade, tem pouca coisa que eu vejo aqui que não é. Por que os carros de Fórmula 1, Indy e Champ Car são construídos com fibra de carbono? É 10 vezes mais forte do que o aço e 3 vezes mais leve na maioria dos casos. Esta é a carenagem do motor de um Champ Car. E como podem ver, é muito leve, porque é feita de carbono. Quando a margem da vitória pode ser uma fração de segundo, cada quilo conta. E a única coisa mais importante do que a velocidade é a segurança. Do meu ponto de vista, a razão para se usar a fibra de carbono seria a resistência. O monobloco de fibra de carbono é realmente muito seguro e o piloto pode se safar de acidentes bem graves. Katherine Legge aprendeu o valor da fibra de carbono pessoalmente. Durante uma prova em 2006, o carro de Legge bateu em um muro a 290 km por hora. Embora o carro tenha se desfeito em dezenas de pedaços, Legge saiu ilesa. Sua vida foi salva pela fibra de carbono. Alguns destes carros batem a 320 km por hora. E nenhuma pessoa conseguiria sobreviver se o carro não absorvesse boa parte da energia. O alumínio não absorve isso e nem o aço. Diferente do metal, que se deforma em torno do piloto no momento da batida, a fibra de carbono despedaça. É muito boa para absorver a energia e não transferi-la ao piloto. Esses carros são concebidos para se desmanchar e quando as peças se soltam, levam energia com elas. Então, em vez da energia ser transferida para o piloto, causando ferimentos, ela vai embora com as peças que se soltam. A fabricação da fibra de carbono é tão difícil quanto é secreta, mas a Zolltech Corporation abriu as portas da fábrica em Abilene, no Texas, para entendermos seu funcionamento. Um dos materiais de engenharia mais fortes do mundo começa como um tecido sintético derivado do petróleo, como o nylon ou o poliéster.
Estamos aqui na fase inicial do processo de oxidação que normalmente estabiliza o material sintético, a poliacrilonitrila. Nós a chamamos de poli para abreviar. Este material é levado para o primeiro forno de oxidação e começa a cozinhar. E enquanto cozinha, é levado para este forno, onde o material começa a mudar de cor. Basicamente, nós retiramos os outros componentes e quanto mais carbono sobra, mais escuro o material fica. A queima lenta faz o oxigênio do ar se ligar aos átomos de carbono que vão de uma cadeia linear para uma formação parecida com uma escada que é bem forte. Depois do processo de estabilização, as fibras emergem como um material bem forte com 68% de carbono, conhecido como Pyron. Nesta fase, este material pode ser usado para criar o freio de um avião. Embora o Pyron seja resistente o bastante para parar um avião, transformar isto em uma fibra com 100% de carbono exige muito mais calor. Este é um de nossos fornos de alta temperatura que concluem a carbonização da fibra. Nós temos um total de 5 fornos. Nestes, retiramos os restos de hidrogênio e nitrogênio para criar uma fibra totalmente de carbono. Esta é a parte mais crítica do processo, porque a temperatura que nós usamos define o módulo ou a dureza da fibra e também a resistência à atração. Então, é muito importante mantermos um controle preciso dos fornos nesta fase do processo. Desta vez, as fibras são aquecidas na ausência completa de oxigênio para que não queimem. Em vez disso, o calor extremo força os átomos a vibrar até que os átomos de não carbono se desprendam, deixando para trás cadeias cristalinas de átomos de carbono. O processo de carbonização agora tem de fundir os átomos de carbono em um material bem forte que exigirá muita energia para ser quebrado. As fibras de carbono passam por um banho eletroquímico que torna a superfície da fibra mais áspera e mais moldável para uso em compostos. Depois, em um último passo que lembra uma fábrica têxtil, a fibra de carbono é moldada em carretéis. As fibras, cada uma com cerca de 1/10 da largura do cabelo humano, podem ser cortadas como qualquer fio. Mas quando são reunidas em um tecido com 50 mil fibras, começam a exibir sua força. Mas como a fibra de carbono vai disto a isto? Primeiro, as fibras de carbono são moldadas em um tecido para proporcionar força multidirecional. Esse tecido é então colocado sobre um molde do próprio veículo. Aplica-se resina sobre ele e tudo isso é aquecido em uma autoclave e queimado. A autoclave aquece o tecido de carbono sobre um molde duro e sua forma é determinada por ele. Pensando sobre a forma como ele começa, para simplificar, é uma peça de seda como a de uma camisa. E quando a colocamos no forno e a aquecemos, e fazemos tudo certo, temos algo que pode resistir a um acidente a 320 por hora, permitindo que o piloto saia andando. Mas a fibra de carbono não é apenas para carros de corrida. Ela está abrindo caminhos para carros de passeio de alta performance e para as hélices de alguns dos maiores geradores eólicos do mundo. Mas a utilização mais dramática da fibra de carbono é no novo jato de passageiros da Boeing, o 787 Dreamliner, com lançamento já previsto. A fuselagem e as estruturas das asas são quase que inteiramente feitas de um composto reforçado de fibra de carbono. O importante na fibra de carbono é sua força, leveza e resistência à corrosão. Estas são as 3 principais vantagens. Então, o Dreamliner será muito mais leve do que se fosse feito de metal, e isso aumenta a eficiência do combustível. Isso significa que as passagens ficarão mais baratas mesmo que o custo do combustível aumente. No início dos anos 70, a Boeing estimou que a cada quilo retirado de uma aeronave representaria uma economia de $100 mil no custo do combustível durante a vida útil da aeronave. Naqueles dias, o petróleo custava $12 o barril. Hoje, a economia seria potencialmente muito maior.
Enquanto outros aviões devem manter a pressão na cabine equivalente a 2.500 metros acima do nível do mar, o Dreamliner, com sua estrutura mais forte, será capaz de manter um ambiente muito mais confortável, equivalente a 1.800 metros. E como a fibra de carbono nunca sofrerá corrosão, as companhias aéreas serão capazes de fornecer uma mistura de ar mais úmida na cabine. Nada mais de olhos e gargantas secas no fim de um voo longo. Levamos 50 anos para finalmente chegar a um novo avião. Mas o Dreamliner será a aeronave mais eficiente em voo. E é para isso que a fibra de carbono serve. Mas a fibra de carbono é apenas uma parte daquilo que o carbono pode nos oferecer. Tentem imaginar um mundo sem carbono ou mesmo um carro de Champ Car sem carbono. Podem esquecer a pintura derivada de hidrocarboneto. Não poderão mais frear sem as pastilhas de carbono. Mas tudo bem, porque também terão de remover o combustível de metanol, os pneus de borracha, o próprio corpo do carro e, finalmente, a figura ao volante do carro. Quase tudo o que interessa neste carro e neste mundo é pelo menos parcialmente feito de carbono. O carbono é importante na formação dos seres humanos e dos materiais que os seres humanos gostam de criar. O carbono é o elemento mais abundante no universo que forma estruturas sólidas. Naturalmente, o hidrogênio, o oxigênio e o hélio são mais abundantes, mas o carbono forma estruturas. Na verdade, é um elemento único. É um material encantado. O segredo está na configuração e nas dimensões do átomo de carbono. O que torna o carbono tão versátil são duas coisas. Primeiro, a quantidade de elétrons que possui em sua camada externa, que chamamos de camada eletrônica. São 4. E também está na primeira fila da tabela periódica, o que faz dele um átomo pequeno. Os 4 elétrons do átomo de carbono se ligam a elementos maiores, como os metais, que renunciam aos elétrons, e a elementos menores, como os gases, que tentam receber elétrons. Como resultado, o carbono forma um amplo leque de compostos. Existem hoje mais de 10 milhões de compostos de carbono. A ligação carbono-carbono mais estável é encontrada no diamante, uma estrutura cristalina de carbono puro. Os diamantes são extremamente duros porque os carbonatos que existem dentro de um diamante foram comprimidos sob extrema pressão de bilhões de anos para formar uma rede interconectável de tetraedros. E esta rede interconectável entre átomos de carbono torna este material extremamente duro, o material mais duro encontrado na natureza. O carbono, com sua capacidade única de ligações, também é o elemento fundamental dos seres vivos. Por isso dizemos que são formas de vida de carbono. O carbono é um elemento químico ideal por ser estável, o suficiente para criar a vida e os elementos químicos com os quais a vida se relaciona. Ao mesmo tempo, é instável o suficiente para não utilizar energia demais para manter a química existente. É esta combinação ideal de estabilidade e reatividade que faz do carbono a base de qualquer organismo vivo. Com o carbono proporcionando ligações importantes, açúcares simples se tornam moléculas complexas como o DNA. É realmente o elemento da vida. As minas ricas em carbono do tipo pré-histórico têm se provado uma de nossas melhores fontes de energia. Mas podemos encontrar formas de queimá-los sem aumentar o aquecimento global? Astrônomos descobriram uma estrela anã branca conhecida como BPM 37093, composta totalmente de carbono cristalizado, diamante. Com a mesma massa do nosso Sol, a estrela forma um diamante de 10 bilhões de trilhões de quilates. Voltamos a seguir com Maravilhas Modernas. A estação de Antelope Valley é uma usina de 110 metros de altura na Dakota do Norte, mas acima de tudo, é uma caldeira realmente grande. Estamos sobre o telhado da unidade 1 da usina. Ao fundo, vemos a unidade 2. Quando foi projetada no fim dos anos 70, era a maior caldeira do mundo. Nós estamos sobre a construção mais alta de Dakota do Norte.
O edifício mais alto de Dakota do Norte está aqui por causa do que foi deixado há muito tempo. O carbono, muito carbono, preso em um resquício da vida pré-histórica. Entre 50 e 250 milhões de anos atrás, Dakota do Norte e esta região eram um mar interior enorme. E uma tremenda quantidade de vegetação cresceu a partir disso. Com o passar do tempo, a vegetação cresceu, morreu, foi coberta e comprimida. Ao longo de milhões de anos, camadas de sedimento compactaram a vegetação em turfa. Eventualmente, a pressão, combinada ao calor que subia do manto terrestre, transformou a turfa em uma substância carbônica preta que nós conhecemos como carvão. A estação de Antelope Valley obtém carvão na Mina da Liberdade, a maior mina de carvão de Dakota do Norte. Todos os dias, 16 mil toneladas de carvão são triturados em um pó fino e entram em caldeiras de 33 andares de altura, onde o carvão passa por um processo de queima. O processo libera energia sob a forma de calor. Esta energia estava presa nas ligações de carbono formadas na pré-história. O calor de 1.400 graus é utilizado para ferver 52 mil litros de água, cerca de meia piscina por minuto, transformando-a em um vapor de alta pressão a 540 graus. O vapor é enviado para turbinas que giram o eixo de 160 toneladas, visível apenas neste pequeno vão, 3.600 vezes por minuto, gerando 500 mil de cavalos. Tudo nesta unidade é feito para garantir que este eixo gire 3.600 vezes por minuto. A corrente elétrica gerada nas duas turbinas da usina é suficiente para alimentar 360 mil casas. Os Estados Unidos são famosos por sua obsessão pelo petróleo, mas a infraestrutura de energia do país depende de um leito de carvão. Os Estados Unidos possuem os maiores depósitos de carvão do mundo. Graças aos pântanos e florestas tropicais que cobriram a parte oriental da América do Norte há aproximadamente 300 milhões de anos e ao vasto mar interior que cobriu o que agora são as grandes planícies há 100 milhões de anos. Não só é doméstico, mas é um combustível abundante, há centenas de anos disponível para uso. Na realidade, metade da eletricidade do país é produzida a partir do carvão, então é um combustível muito importante para nós sob esse aspecto. Na China, 82% da eletricidade vem da queima de carvão. Na Índia, 70%. O carvão também abasteceu a Revolução Industrial. Grandes jazidas de carvão na Inglaterra e nos Estados Unidos impulsionaram a era do vapor, com locomotivas, navios e fábricas. Os carvoeiros aprenderam a transformar o carvão em um combustível de carbono puro e limpo, conhecido como coque, que fornece o enorme calor que os átomos de carbono precisam para transformar minério de ferro em aço. Mas nosso planeta pagou um preço elevado por 1,5 séculos de uso de carvão. Ele causa mais poluição por unidade de energia que qualquer outro combustível. Suas partículas mais perigosas incluem mercúrio, arsênico e dióxido de enxofre. O carvão é o combustível fóssil mais rico em carbono e o principal emissor de gás do aquecimento global, o gás carbônico, produzindo 1/3 de todas as emissões causadas pelo homem de CO2. Quando queimamos alguma coisa, combinamos isso com o oxigênio. Assim, quando queimamos um material que é feito de carbono, o que acontece é que o combinamos com o oxigênio. E assim temos carbono e oxigênio juntos. Reduzir as emissões de dióxido de carbono do carvão será um desafio, mas não é impossível. Ao lado da usina de Antelope Valley fica a usina de Synfuels, que utiliza uma técnica inovadora conhecida como gaseificação de carvão. A gaseificação de carvão é um processo único. Esta usina de gaseificação é a única do tipo nos Estados Unidos. Dentro dos 14 gaseificadores, que são tanques de alta pressão, cada um pesando 165 toneladas, acontece uma combinação precisa de calor, pressão, oxigênio e vapor que faz a estrutura molecular do carvão se romper. O hidrogênio e o carbono formam o metano puro ou gás natural. O produto principal, metano, é transportado para ser usado como combustível de aquecimento e outras combinações como sulfato de amônio são captadas através de purificadores e usadas na fabricação de fertilizantes.
Acho que um dos aspectos únicos desta usina é que isto é o sonho de um químico. Diferente das usinas de combustão de carvão, que liberam uma mistura maior de emissões, a usina de Synfuels pode separar, capturar e comprimir suas emissões de gás carbono. O fluxo de resíduos de CO2 é transportado através de um oleoduto para campos de petróleo esgotados no Canadá. Aqui, o CO2 é injetado centenas de metros abaixo da superfície em uma formação rochosa porosa que prende o CO2 de forma permanente. O processo é chamado de sequestro de carbono e essa tecnologia começou a ser usada há pouco tempo. Enquanto isso, as emissões de CO2 aumentam a cada ano, devido em grande parte ao aumento da utilização do carvão. Mas outro tipo de energia baseada em carbono também está aumentando. Em vez de energia de plantas pré-históricas, ela utiliza plantas vivas e sua incrível capacidade de remover o dióxido de carbono do ar. As plantas são as principais recicladoras de carbono na biosfera. Sem as plantas, nenhuma vida animal seria possível, porque o que as plantas fazem é tirar o dióxido de carbono da atmosfera, e elas utilizam a energia solar para fixar o dióxido de carbono e transformá-lo em componente da estrutura da planta. A estrutura da planta é composta principalmente de celulose e hemicelulose, que são complexas cadeias de açúcares que formam um forte tecido fibroso que mantém a planta em pé. Há décadas, alguns cientistas trabalham para transformar esses açúcares celulósicos em etanol, um biocombustível que movimenta mais veículos a cada ano. Diferente do etanol de milho, que só fermenta o grão em álcool, o etanol celulósico usaria toda a planta e, teoricamente, qualquer planta. O lado positivo é que há muita celulose no mundo, centenas de bilhões de toneladas, literalmente. O lado negativo é que a natureza projetou as paredes celulares e as moléculas de celulose. Então não é muito fácil transformar a celulose em moléculas de açúcar. Mas graças aos avanços tecnológicos, especialmente nas enzimas e outros compostos que transformam a celulose em açúcares fermentáveis, cientistas e empresários descobriram como substituir um combustível fóssil, o petróleo, por um combustível vivo, o etanol celulósico. Existem muitas vantagens ambientais no etanol celulósico. Diferente do milho, a celulose da grama, por exemplo, se desenvolve em terrenos comuns e exige pouco ou nenhum pesticida e fertilizante, que geralmente são provenientes de combustíveis fósseis. Dessa forma, o etanol celulósico tem um rendimento de energia 10 vezes superior à dos grãos de milho. Esta grama é nativa dos Estados Unidos e suspeita-se que foi uma das gramíneas dominantes que cobriu as grandes planícies antes da chegada dos colonos. É uma grama perene C4, o que quer dizer que é muito boa para fixar o dióxido de carbono. Como é uma grama perene, suas raízes continuam a levar o dióxido de carbono para o solo mesmo depois que seus talos tenham sido colhidos. Agora é uma questão de economia. Com os cientistas e a indústria reduzindo cada vez mais o custo das enzimas e outras tecnologias, eles preveem que num prazo de 10 a 15 anos produzirão etanol celulósico a menos de 30 centavos de dólar por litro. Se fizermos isso direito, se prestarmos a devida atenção à forma como construímos os sistemas, podemos ter combustíveis baratos e que proporcionem muitos benefícios ambientais. Aconteça o que acontecer, a humanidade mudou a paisagem e a atmosfera com combustíveis derivados de carbono. Mas para deixarmos mesmo nossa marca, fizemos outra ferramenta de carbono. Se plantássemos 300 mil novas árvores e as deixássemos intactas a vida toda, compensaríamos as emissões de carbono de uma usina a carvão de 500 megawatts operando durante pouco mais de uma semana. Voltaremos a seguir com maravilhas modernas. Se pegarmos os átomos de carbono puro no interior de um diamante e mudarmos sua estrutura rígida em camadas interconectadas livremente, transformaremos o material mais duro que conhecemos em um dos minerais mais moles do planeta, a grafite. Esta é a grafite na sua forma sólida, e podemos ver que o topo é bem plano, representando a lâmina de cima da camada da grafite. E todas as camadas que estão debaixo delas são presas por forças intermoleculares que são facilmente quebradas e que permitem que essas lâminas escorreguem.
Quem já utilizou grafite para abrir uma fechadura emperrada sabe que a estrutura escorregadia do mineral o torna um bom lubrificante industrial, mas ainda porque é resistente a altas temperaturas. Na indústria do aço, a grafite é usada para lubrificar portas que têm de ficar subindo e descendo. Também pode ser utilizada em fornalhas. É usada em lonas de freios. Os mancais são feitos de grafite. No fundo do ônibus espacial, nós vemos placas escuras que suportam o calor quando o ônibus espacial retorna. E essas placas são feitas de grafite também. Mas a grafite ficou famosa literalmente com sua maravilhosa capacidade de deixar uma marca. Na fábrica de lápis General Pencil, em Nova Jersey, um grupo de fabricantes de lápis transformam pó de grafite e blocos de cedro no instrumento de escrita mais confiável do mundo. Somos a fábrica de lápis mais antiga dos Estados Unidos, uma empresa familiar que ainda é operada pela família dos fundadores originais. E estamos neste prédio há 100 anos. A fabricação do lápis começa com uma mistura de grafite, que é carbono em pó proveniente do carvão, e uma pequena quantidade de argila. Uma maior porcentagem de grafite contribui para uma marca mais branda e escura, enquanto mais argila produz uma marca mais leve. Uma mistura de 340 quilos de grafite, carbono, argila e água é colocada neste moinho de esferas, que está cheio de pedras de rio. O moinho de esferas mistura os ingredientes por 24 horas até que forme uma massa lisa e homogênea. Depois, essa massa é passada por filtros de onde a água é escoada e se forma uma mistura que é cortada em fatias manejáveis, chamadas de bolos. Os bolos são secados por 48 horas. A secagem é lenta para que seque por igual e a superfície não endureça. Se endurecer, isso vai criar um ponto áspero na grafite mais tarde. Os fabricantes de lápis e o público em geral continuam a usar o termo chumbo para descrever o núcleo da grafite do lápis, embora os lápis não contenham chumbo. O engano vem do fato de que os romanos antigos, gregos e egípcios escreviam com uma ferramenta chamada estilete, pensilos em latim, que normalmente era feita de chumbo. O lápis atual teve sua origem na descoberta da grafite em 1564. Mas o aperfeiçoamento do lápis levou 3 séculos de inovações, muitas das quais ainda são utilizadas por esta fábrica. Depois que o carbono é cozido, ele é transformado em um pó bem fino e recombinado com água. A mistura então fica pronta para ser perfilada no núcleo do lápis. Ele está passando por nossa empacotadeira, e o que ela tem de fazer é retirar todo o ar, como quando fazemos um boneco de argila na escola. Se houver ar, ele vai explodir quando formos para o fogo. Muito bem, o John carregou o nosso cilindro. E agora, pela primeira vez, a mistura vai assumir a forma de uma grafite de lápis. A grafite vai sair daqui e passar pela cortadeira. E quando a grafite passar, as lâminas vão cortá-la no comprimento correto. E esta máquina é que vai dar o formato do lápis. Depois que os núcleos do lápis forem retirados e secados, eles serão levados ao forno. No topo, nós colocamos grafite para garantir que o oxigênio não vai chegar aos lápis, aos núcleos e então queime o carbono. Enquanto uma fornalha de 1000 graus enrijece a grafite, no setor de carpintaria, o casco do lápis começa a ser moldado. Primeiro, uma serra corta as madeiras em ripas de cedro. Utilizamos o cedro por causa da granulação. Ele também permite um apontamento mais liso e, naturalmente, todos apreciam o cheiro de um lápis de cedro recém-apontado. Os núcleos de grafite são colados em uma ripa e cobertos com outra, formando um sanduíche. Quando estiverem secas, as ripas serão cortadas em lápis redondos ou hexagonais. Só fazemos lápis redondos ou hexagonais. O lápis hexagonal foi feito simplesmente para não cair da carteira de uma criança.
Os lápis são então lixados e pintados e recebem um prendedor de latão para a borracha chamado de virola. E as borrachas em si? Eles também são gravados com letras ou números que indicam o grau de dureza e negrume do lápis, de acordo com a escala HB. O número 1 é o mais macio. O 2 é macio e deixa um traço bonito. O 3 é um pouco mais duro e o 4 é extra duro. O lápis número 2 também deixa uma marca que é lida facilmente por leitores óticos. Por isso, nos anos 60, todo estudante tinha de carregar um par deles para realizar provas. O lápis número 2 é apenas um em uma ampla escala de opções. Para um traço leve e fino, um engenheiro poderia utilizar o número 5H. Um artista que procura linhas grossas e escuras adotaria um lápis 8B. Um dos benefícios que o lápis tem em relação à caneta é que, com a pressão da mão, alteramos a textura, a leveza, o tom, a impressão, e uma caneta será incapaz de fazer isso. O grafite funciona deixando a si mesmo para trás. Mas outra forma de carbono é incomparável ao absorver outros materiais e consegue manter o ar, a água e até mesmo os pés frescos e limpos. A China tem grandes depósitos de grafite e se tornou o maior fabricante de lápis do mundo, produzindo 9 bilhões de lápis por ano. Voltamos a seguir com maravilhas modernas. Nas colinas próximas à fronteira entre Kentucky e Virgínia Ocidental, a Calgon Carbon Corporation faz uma substância escura, granular e brilhante que já pode ter salvado sua vida. Essa substância é o elemento fundamental de máscaras contra gases, antídotos de veneno, purificadores de ar, filtros de água grandes e pequenos e, literalmente, centenas de outros produtos. Ela é conhecida como carvão ativado. O carbono possui capacidades de ligações naturais. No carvão ativado, esta capacidade é aumentada pela adição de poros microscópicos. Os poros internos dão ao carvão ativado uma superfície enorme e o tornam o material mais absorvente conhecido pelo homem. Uma colher de chá de carvão ativado tem uma superfície de quase meio hectare. E 1 grama de carvão ativado tem a superfície equivalente a um campo de futebol. Com sua capacidade de absorver produtos químicos perigosos ou gostos, odores e cores indesejáveis, o carvão ativado pode ser o material mais útil que nunca vemos. Estava tentando calcular quantas vezes por dia uma pessoa entra em contato com o carvão ativado e eu não consegui chegar a uma conclusão. Quando tomamos banho, o shampoo e os sabonetes provavelmente contêm produtos químicos que foram purificados com carvão ativado. Há elementos na pasta de dente que foram purificados com carvão ativado. Beber uma xícara de café descafeinado, pois o carvão ativado é utilizado no processo de descafeinização. A água que é usada no café e o adoçante foram filtrados ou purificados com carvão ativado. Como o carvão se torna ativado? Nas instalações da Calgon, a maior mina de carvão ativado granulado do mundo, tudo começa com grânulos de carvão betuminoso, uma variedade dura e inferior. Os grânulos de carvão entram em uma fornalha de 36 metros. O objetivo principal da fornalha é pegar as partículas de carvão, aquecê-las de modo muito controlado para que a matéria volátil seja removida da partícula de carvão. O processo de aquecimento total leva o material à temperatura de aproximadamente 480 graus Celsius. Do processo de cozimento resulta o carbono puro, que é transportado para a torre de ativação. A torre de 27 metros é um tipo de forno complexo. Entradas precisas de vapor e oxigênio alimentam uma chama vibrante. O material é aquecido a aproximadamente 1000 graus na presença do vapor. Nós estamos vendo o fundo do ativador. O vapor penetra as partículas do carbono, queimando milhões de poros minúsculos, criando canais que serão usados para absorver substâncias químicas indesejáveis. O carbono agora está ativado. Depois, ele é resfriado
peneirado e armazenado em embalagens que variam de 450 quilos até tanques de 20 toneladas. Há dezenas de produtos de carvão ativado de tamanhos diferentes, projetados para tipos diferentes de impurezas, quer estejam no ar ou na água. Mas o princípio é basicamente o mesmo. O azul de metileno é uma das soluções que usamos para medir o tamanho dos poros no carbono. É um teste bastante comum em carvão ou carbono ativado. Muito bem, podemos ver que a camada de carbono vem até aqui. O azul de metileno está acima dela. Vamos drenar a solução colorida através da camada de carbono. E à medida que a substância passa, o carbono retira a cor azul das moléculas de água. A capacidade do carvão ativado de remover a cor o torna indispensável para os fabricantes de comida e bebida que o usam para fazer cerveja clara e açúcar branco como a neve. Mas a função mais importante do carvão ativado é absorver produtos químicos perigosos do sistema de abastecimento de água quando a água passa por uma estação de tratamento. À medida que a água passa por uma camada granular de carbono, o carbono remove essas moléculas orgânicas que causam gosto e odor na água. Ou talvez até mesmo algumas moléculas potencialmente prejudiciais como pesticidas ou herbicidas. Como o carvão ativado não extermina micro-organismos, instalações de tratamento usam cloro para esterilizar a provisão de água potável. Técnicas de filtragem com carbono chegaram aos filtros de água caseiros que utilizam carvão ativado para eliminar outras impurezas e o gosto do cloro. Certamente é importante ter ar e água puros, mas o que o carvão ativado pode fazer por pés mal cheirosos? Graças ao trabalho do Dr. Herbert Lepidus, o inventor dos Odor Eaters, temos sorte. Este foi o primeiro produto para combater o odor provocado por bactérias que vivem no ambiente suado dos calçados. Basta pensar em seu tênis. Você forneceu às bactérias um magnífico solo alimentício. E o pior é que está preso em seu tênis. Não há lugar para ir. Para absorver as bactérias, o processo de Lepidus utiliza carvão ativado, derivado de uma fonte surpreendente. Utilizamos carvão ativado derivado da casca do coco. A qualidade é maior e é mais caro, mas eu estava interessado em pequenas quantidades. Eu queria o melhor produto e a NASA considerava a casca do coco como a fonte do melhor carvão ativado para purificar o ar em cápsulas espaciais. Mas a descoberta maior estava no sistema de entrega dos Odor Eaters. Não se pode pegar o carvão, jogá-lo no sapato e deixar que as pessoas andem com ele. Eu sabia que isso não funcionaria. Com os Odor Eaters, temos carvão ativado embutido nesta espuma de látex porosa. Toda vez que andamos, comprimimos o ar. Funciona como um fole. Andamos e o ar se movimenta. Então, o ar com o odor se move pelo látex que contém o carvão ativado embutido nele, e o carvão ativado prende essas moléculas de odor. O projeto funcionou para milhões de pessoas que sofrem com mau cheiro nos pés e para os que estão próximos. Os resultados não foram nada triviais. Casamentos acabaram porque o homem não podia tirar os sapatos em casa. A esposa não lavava as meias. Mais uma vez, o carbono é a solução. Novas formas de carbono estão protegendo veículos espaciais valiosos e algum dia podem formar uma escada até as estrelas. No início do século XX, as cascas de coco eram a fonte mais comum de carbono ativado e eram usadas em máscaras de gás. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses controlaram o fornecimento de coco no Pacífico, obrigando os fabricantes americanos de carbono ativado a mudar para o carvão. Voltaremos a seguir com maravilhas modernas. Esta tecnologia verdadeiramente futurista é conhecida como aerogel. Leve, com uma enorme área de superfície e propriedades que protegem do calor, o aerogel já foi usado para capturar partículas de um cometa em movimento e para proteger equipamento valioso da intensa radiação no espaço. Os cientistas estão apenas começando a explorar este material. O aerogel é semelhante a um aerossol.
é a dispersão de líquido ou partículas sólidas em um gás, mas no aerogel as partículas estão ligadas. Por isso, o aerogel, mesmo com 99% de ar, ainda é considerado um sólido. Um punhado de aerogel tem a mesma área de superfície que 2 quadras de tênis. E embora um pouco de aerogel pese apenas 14 gramas, ele pode suportar o peso de um tijolo. O Laboratório de Jato Propulsão da NASA colocou estas propriedades notáveis em funcionamento durante a missão Stardust de 2004, que procurava entender a composição dos cometas. O Stardust usou um coletor feito de aerogel de sílica poroso para capturar partículas do cometa Wild 2. Essas partículas atingiram o aerogel a uma velocidade muito alta, 6 km por segundo, e praticamente romperam a rede do aerogel e, ao fazer isso, criaram um rastro no aerogel. Assim, elas reduziram a velocidade enquanto penetravam o aerogel e acabaram parando. A próxima geração de aerogel é feita de carbono. O aerogel de carbono começa como um coquetel claro de substâncias químicas orgânicas que são combinadas à água. A reação forma um gel, e é assim que o gel se parece. Vejam. O gel vai então para um forno de alta pressão chamado autoclave, que queima tudo, menos o carbono puro. O aerogel de carbono possui a mesma porosidade que a sílica, mas fornece melhor isolamento ao calor. Um disco de aerogel de carbono não pesa quase nada e pode fazer isto. Este material de isolamento leve torna o gel de carbono o material ideal para proteger os veículos de exploração de Marte da forte radiação do espaço. Este mesmo tipo de material será utilizado no laboratório de ciência em Marte, o que acontecerá em alguns anos. Os cientistas planejam utilizar outra propriedade do carbono, a resistência, para revolucionar as viagens espaciais. Atualmente existe apenas um modo de escapar da gravidade da Terra, mas os lançamentos impulsionados por foguetes são caros e perigosos. Hoje, os cientistas estão se aproximando de uma alternativa de nome estranho, conhecida como elevador espacial. Ele seria composto de um cabo de 100 mil quilômetros de comprimento preso à Terra, com um contrapeso circundando a Terra em sua órbita geossincrônica a mais de 36 mil quilômetros. A força centrípeta do cabo ancorado agiria contra a velocidade orbital e manteria a tensão no cabo suficiente para que a carga fosse erguida no espaço. O elevador espacial é uma ideia fascinante. Por que não foi feito antes? Porque, com os materiais atuais, o peso do cabo o faria cair sobre o planeta Terra. Mas há um material que poderia funcionar: os nanotubos de carbono. Os nanotubos de carbono têm uma combinação única de propriedades. Eles são duros, são muito fortes, são 100 vezes mais fortes que o aço, com 1/6 do seu peso. Os nanotubos de carbono são partículas de grafite cuja estrutura de ligação foi radicalmente reforçada. Se isto representa uma camada de grafite, isto é um nanotubo de carbono. As partículas superfortes são ligadas várias vezes para formar estruturas em tamanho natural. De repente, a ideia de um elevador espacial não é tão estranha. Com os nanotubos sendo, mais uma vez, 100 vezes mais forte do que o aço e com 1/6 do seu peso, essa ideia parece ser praticável e a NASA está investindo nessa ideia. E esta é apenas uma utilização para os nanotubos de carbono. Nos próximos anos, podemos esperar que eles sejam usados na vida útil da bateria de aparelhos eletrônicos portáteis, agindo em escala molecular como semicondutores em computadores menores e mais potentes, e criando um material biocompatível substituindo articulações nos seres humanos. O carbono é o elemento que pode criar, e cria, as coisas mais leves, fortes, duras, macias, absorventes, úteis, perigosas e interessantes deste planeta. A força vertical. Um Champ Car vai de 0 a 160 em 2,6 segundos e volta a zero no mesmo período de tempo.
Praticamente pode-se ir de 0 a 160 e de 160 a 0 em mais ou menos 5 segundos. Para alcançar velocidades de 360 km por hora e realizar curvas fechadas a até 260 km por hora, ajuda se houver um motor de 750 cavalos, pneus de alta performance, uma equipe obsessiva e um excelente piloto. Mas é na estrutura do carro que estamos interessados. Ele é forte e super leve que revolucionou o mundo automobilístico. A fibra de carbono. A fibra de carbono é uma das mais recentes formas de um elemento simples, o carbono, que fornece estrutura para todos os seres vivos e contribui para que outras coisas andem mais depressa. A estrutura principal, chamada de monobloco, os paralamas dianteiros e traseiros, os painéis, o cinto de segurança e até mesmo alguns dos componentes do motor são feitos de um material indefinível de aparência frágil. Eu não sei se é visível, mas quase tudo aqui é feito de carbono. Na verdade, tem pouca coisa que eu vejo aqui que não é. Por que os carros de Fórmula 1, Indy e Champ Car são construídos com fibra de carbono? É 10 vezes... É o material mais duro e resistente conhecido pelo homem. O alumínio não absorve isso e o aço também não. Mas também é um dos mais maleáveis. É limpo, sujo, brilhante e escuro. Uma colher de chá dele cobre meio hectare. Ele purifica o ar e a água. Movimenta o mundo enquanto altera seu clima. É um material estelar. É um material encantado. É o que nos forma. Conheçam a história nunca antes contada do carbono em Maravilhas Modernas. Maravilhas Modernas. Este modelo de força de alta tecnologia é conhecido como Champ Car. O carro número 29 compete no mundo todo em corridas que atraem até 300 mil fãs. Acreditem ou não, o desempenho radical deste carro é ajudado pelo carbono. São carros de corrida com cabine aberta. São semelhantes aos de Fórmula 1. Na atual configuração aerodinâmica e potência são capazes de chegar a 360 km por hora. Eles geram cerca de 1.500 kg de downforce. Significa que o carro poderia correr de cabeça para baixo e ficar preso ao teto, em virtude dessa mais forte do que o aço, e 3 vezes mais leve na maioria dos casos. Esta é a carenagem do motor de um Champ Car. E como podem ver, é muito leve, porque é feita de carbono. Quando a margem da vitória pode ser uma fração de segundo, cada quilo conta. E a única coisa mais importante do que a velocidade é a segurança. Do meu ponto de vista, a razão para se usar a fibra de carbono seria a resistência. O monobloco de fibra de carbono é realmente muito seguro e o piloto pode se safar de acidentes bem graves. Katherine Legge aprendeu o valor da fibra de carbono pessoalmente. Durante uma prova em 2006, o carro de Legge bateu em um muro a 290 km por hora. Embora o carro tenha se desfeito em dezenas de pedaços, Legge saiu ilesa. Sua vida foi salva pela fibra de carbono. Alguns destes carros batem a 320 km por hora. E nenhuma pessoa conseguiria sobreviver se o carro não absorvesse boa parte da energia. O alumínio não absorve isso e nem o aço. Diferente do metal, que se deforma em torno do piloto no momento da batida, a fibra de carbono despedaça. É muito boa para absorver a energia e não transferi-la ao piloto. Esses carros são concebidos para se desmanchar e quando as peças se soltam, levam energia com elas. Então, em vez da energia ser transferida para o piloto, causando ferimentos, ela vai embora com as peças que se soltam. A fabricação da fibra de carbono é tão difícil quanto é secreta, mas a Zolltech Corporation abriu as portas da fábrica em Abilene, no Texas, para entendermos seu funcionamento. Um dos materiais de engenharia mais fortes do mundo começa como um tecido sintético derivado do petróleo, como o nylon ou o poliéster. Estamos aqui na fase inicial do processo de oxidação que normalmente estabiliza o material sintético, a poliacrilonitrila.
Nós a chamamos de poli, para abreviar. Este material é levado para o primeiro forno de oxidação e começa a cozinhar. E enquanto cozinha, é levado para este forno, onde o material começa a mudar de cor. Basicamente, nós retiramos os outros componentes e quanto mais carbono sobra, mais escuro o material fica. A queima lenta faz o oxigênio do ar se ligar aos átomos de carbono que vão de uma cadeia linear para uma formação parecida com uma escada que é bem forte. Depois do processo de estabilização, as fibras emergem como um material bem forte com 68% de carbono, conhecido como Pyron. Nesta fase, este material pode ser usado para criar o freio de um avião. Embora o Pyron seja resistente o bastante para parar um avião, transformar isto em uma fibra com 100% de carbono exige muito mais calor. Este é um de nossos fornos de alta temperatura que concluem a carbonização da fibra. Nós temos um total de 5 fornos. Nestes, retiramos os restos de hidrogênio e nitrogênio para criar uma fibra totalmente de carbono. Esta é a parte mais crítica do processo, porque a temperatura que nós usamos define o módulo ou a dureza da fibra e também a resistência à tração. Então, é muito importante mantermos um controle preciso dos fornos nesta fase do processo. Desta vez, as fibras são aquecidas na ausência completa de oxigênio para que não queimem. Em vez disso, o calor extremo força os átomos a vibrar até que os átomos de não carbono se desprendam, deixando para trás cadeias cristalinas de átomos de carbono. O processo de carbonização agora tem de fundir os átomos de carbono em um material bem forte que exigirá muita energia para ser quebrado. As fibras de carbono passam por um banho eletroquímico que torna a superfície da fibra mais áspera e mais moldável para uso em compostos. Depois, em um último passo que lembra uma fábrica têxtil, a fibra de carbono é moldada em carretéis. As fibras, cada uma com cerca de 1